Caros alunos, boa tarde. Eu sou o professor Carlos Bartel e estou aqui no nosso canal conversando sobre história para tratar hoje o tema Brasil Colônia para estudantes que estão aí se preparando para o Enem, para o vestibular, né, os concursos vestibulares. Então aqui eu espero ajudá-los com essa nossa videoaula. Mas antes eu quero mandar alguns abraços aqui. Abraço ao Luiz Fernando Petris, nosso aluno aí do Instituto Federal, um grande gremista, ao Moser, ao Tom, que estão sempre aqui acompanhando, curtindo as postagens do canal, e a todos os demais alunos que nos acompanham aqui e os quais eu tive a grande alegria e o privilégio de conviver, né, como professor. É sempre uma felicidade reencontrá-los. Então esse tema eu trabalho no segundo ano do ensino médio. Não sou um especialista no assunto, né? Ou seja, não sou alguém que produz conhecimento nessa área, conhecimento a respeito de Brasil Colônia, mas sou um profissional aí que estuda, que aborda, que trabalha esse assunto há mais de 20 anos. Que eu comecei cedo, tinha 5, 6 anos, comecei a estudar esse assunto. Então já fazendo esse alerta, né, pra gente ter essa percepção, até porque esse vídeo aqui vai ficar à disposição no YouTube. Então outras pessoas aí interessadas no assunto vão ter a possibilidade de acessar também. Mas o meu objetivo aqui é trabalhar com os alunos do segundo ano, os alunos do terceiro ano, né, que estão se preparando aí para as provas de vestibular, as provas do Enem, e os ex-alunos, os egressos, que pretendem fazer também essas provas. Tá? Então, assim, só antes de iniciar propriamente com o conteúdo, claro que melhor seria a gente estar reunido junto no mesmo espaço discutindo esse assunto, porque ali tem um feedback mais intenso, tem uma dinâmica, a coisa ela anda de modo bastante proveitoso. Mas essa videoaula, essa aula à distância, aula remota, como queiram, ela tem algumas vantagens, e não são poucas vantagens. Né? A primeira vantagem, e essa é uma vantagem que eu acho que é uma vantagem para o professor também, é que só assiste a aula quem tem interesse. É diferente de a gente é obrigatório assistir a aula. Não, não é obrigatório. E isso deveria ser assim nas escolas. Tá? Não no ensino fundamental, que o aluno não tem consciência, ainda não sabe, né? Mas no ensino médio nós já estamos tratando de alunos que fazem parte do mundo adulto. Então, assim, o aluno já tem que saber o que ele quer para a sua vida. E aí é o seguinte, olha, tu tem que fazer aí ao longo do ano 100 horas, né, 120 horas de ciências humanas. Se tu quiser fazer 120 horas de filosofia, 120 horas de geografia, 120 horas de história, bom, o interesse é teu. Tu é que sabe qual é o caminho que tu vai seguir. Eu acho que deveria ser assim, até o professor ia ser melhor, porque ia estar na sala de aula ali só realmente quem está interessado. Tá? E aqui é o seguinte, o que eu quero dizer com isso é que a gente chegou num ponto que cada um sabe das suas necessidades, dos seus objetivos, né? E é importante que cada um saiba também quais são as suas dificuldades e as suas fragilidades. Por exemplo, se eu sou alguém que sempre vou bem em história e vou fazer uma prova do Enem, eu não tenho por que estudar história. Né? Eu vou gastar meu tempo, vou investir, né? Vou investir meu tempo, a minha energia, a minha atenção em algo que eu precise. Eu estou com dificuldade em física, em matemática, em geografia, então vai nessas disciplinas, né?
Eu fiz vários concursos, concurso vestibular, concurso público, bastante, e eu sempre procurava assim identificar os meus pontos fracos. Então eu fiz um concurso uma vez que caíram 16 temas lá de história que iam ser os temas que era para estudar para a prova. E aí eu vi que eu não sabia muito ali, eu tinha uma fragilidade em relação à reforma luterana. E aí fui estudar, fui me aprofundar nesse tema. E caiu 6 questões na prova sobre a reforma luterana e eu, felizmente, acertei as 6. Né? Mas por quê? Porque eu identifiquei ali que eu tinha uma dificuldade naquela tema, tinha pouca leitura, tinha pouco estudo naquilo ali, então me dediquei àquilo. Tá? Então essas são algumas vantagens. Né? As demais vantagens são as seguintes. Isso que o professor está falando, eu já sei, então passa para frente aí o vídeo. Isso aqui que ele falou, eu não entendi muito bem, então eu posso voltar. Isso numa aula presencial não é possível. O aluno cochilou ali, foi no banheiro e aí perdeu uma parte da aula, não tem como voltar aquilo ali. Pode repetir, professor? O professor repete, mas daqui a pouco não é possível estar voltando, estar contextualizando a narrativa novamente. Tá? O aluno que não compreendeu, isso aqui que o professor falou eu não compreendi, então pode buscar mais materiais sobre isso, mais fontes. Inclusive eu vou deixar aqui alguns links para vocês acompanharem em videoaulas de profissionais da área. Que isso é muito importante. Na internet tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. Né? E a ideia é que a gente saiba fazer esse filtro aí, separar o joio do trigo. Por isso aqui a importância da profissionalização do ensino de história, né? da profissão do historiador, aliás. Porque hoje em dia tem muita gente falando de história e pessoas sem competência, que estão cometendo muitos equívocos, cometendo verdadeiros crimes aí, e pega alguém desavisado, a pessoa acha que aquilo ali tem sentido, tem fundamento. Aí depois se dá mal numa prova do Enem. Mas como? Por quê? É porque estão seguindo uma linha aqui que não é a tradicional e não sei o que. Aí inventa um monte de desculpa, né? E o melhor, uma vantagem que eu considero a maior de todas. O aluno, assim, a nossa aula aqui, eu vou seguir, vou falar em torno de 1h30, 2 horas. Não mais do que 2 horas, 2 horas vai ser o nosso teto. Chegar lá nas 2 horas eu vou encerrar a aula, mesmo que esteja no final mesmo que esteja encaminhando o final do assunto, mas acho que termino antes. Mas por que isso? Para deixar esse registro aqui. Tá? Vou passar uma série de informações ali que espero ajudá-los e vai ficar registrado aqui, aí vocês olhem quando tiverem tempo, quando acharem necessário, de acordo com as necessidades, né, e o interesse de vocês. Tá? E o que é mais importante é que tu pode... o professor está meio devagar, está meio cansado, ou eu estou cansado, pode ali dar um gás no professor. Isso eu faço muito quando assisto o vídeo, né? Boto lá a velocidade de 1.5, 2.0 e aí o professor fica bem disposto, tá? Então a gente pode dar uma acelerada. Não precisa curtir, não precisa dar like aqui no canal, porque ele não é monetizado. Né? A ideia é também que eu, aqui enquanto professor, possa aprender coisas novas, me relacionar através de outras mídias. Né? Eu fui convidado para uma universidade em 2013 para dar aula à distância. E aí naquele momento eu não tive interesse, até por um certo comodismo, mas é um recurso necessário que a gente tem que utilizar da melhor maneira possível. Né? E eu, como sou bastante socrático, eu pretendo sempre aprender coisas novas a cada dia. Eu vejo isso como um desafio, como algo a ser enfrentado, a ser superado. Né? E aí eu sou sartreano, Jean-Paul Sartre, eu quero sempre errar, mas sempre novos erros, né? Porque daí é sinal que eu estou avançando.
Tá? Quando é que o professor fica feliz, fica contente, fica de bem com a vida? Quando o estudante é bem sucedido na sua vida acadêmica, na sua vida profissional, né? É bem sucedido de modo geral. Né? O aluno que passou na prova do Enem, aí, passou no vestibular, isso causa muita alegria ao professor. Só que a gente tem que ter cuidado, daqui a pouco faz uma prova e não se deu bem. E isso faz parte, acontece só com quem faz prova, quem não faz não tem esse problema. Só que a gente tem que ter o cuidado para não afetar a autoestima. Tinha uma aluna nossa que ela foi numa feira do conhecimento e eu vi que ela estava bem triste quando ela começou a falar desse assunto, ter autoestima baixa, né? Só que a menina é inteligentíssima. Ah, que ela fez uma prova para direito na UFSC que não passou. Sim, mas e daí? Aí até não falem isso, dá azar falar isso aí, né? Mas eu perguntei naquela época, o que que tem? Isso aí acontece com quem faz prova. Aí ela foi lá no ano seguinte e fez de novo e passou em primeiro, em segundo, em terceiro. Por quê? Porque ela tinha condições. Ela era muito bem preparada, muito inteligente. Só que naquele momento ali não deu. Então a gente não pode deixar isso abater a nossa autoestima. Tá? Então acho que eram essas as questões que eu tinha aqui para trazer para vocês inicialmente. Né? Então é uma alegria para o professor quando o aluno é bem sucedido, quando o aluno faz um comentário inteligente nas redes sociais, né? Não escreve bobagem nas redes sociais, o professor também fica muito contente. Mas vamos direto para o que interessa. Então aqui é Brasil Colônia, o nosso tema. Tá, professor, mas por que tu escolheu esse tema aqui para tratar no vestibular? Bom, esse aqui é um tema que, como eu falei, eu trabalho com os segundos anos. E ele é um tema que eu não sei como é que vai estar o Enem esse ano. Tá? O ano passado teve muita questão, muito conteudismo, muita informação. E isso também é importante, a gente estar atento, porque se estão cobrando muita informação, o aluno não pode ser pego de surpresa. Né? Pegou a prova lá, olha o que são os negros da terra, coisa e tal. Hein? Não sabe o que são os negros da terra, tu já começa a comprometer a resposta da questão. Tá? Então a gente tem que ter um conhecimento aí amplo de informações, apesar de que informação não é conhecimento, mas tem que saber as informações para não ser pego de surpresa. E aí até assim, alguns professores, e com muita razão, dizem o seguinte, olha, estudem temas da atualidade, temas contemporâneos. Realmente, está certíssimo isso. Agora, assim, e se todos estudarem temas da atualidade contemporânea? Tá? Todos estão muito bem nisso. Quem é que vai fazer a diferença? Quem é que vai ter um desempenho melhor? É aquele aluno que tem algo a mais, né? Aquele aluno ali que tem algum plus. E esse detalhe aí faz toda a diferença para efeito de classificação no Enem. Então, até porque assim, tem muita gente que entra lá para conhecer, para participar, chega atrasado, nem faz a prova, mas a maioria que vai fazer a prova são pessoas que se prepararam. E se prepararam muito bem. Então ninguém vai ali para brincar. Então quanto mais a gente souber de todos os assuntos, melhor. E aí aqui, ó, o Brasil Colônia, de modo geral, ele representa 9% das questões do Enem. Isso aí decide uma vaga, decide a posição. Né? As questões de história no Enem estão no grupo das ciências humanas e suas tecnologias, a partir das diretrizes dos PCNs, né, discutidas nos PCNs, os parâmetros curriculares nacionais. Tais diretrizes abordam vários temas, como autonomia, diversidade, que é um tema que aparece muito no Brasil Colônia, interação, cooperação, cidadania, direitos das minorias, que aparece muito também a questão das minorias no Brasil Colônia. Né? Eu lembro muito aqui a questão indígena. Questão indígena a gente tem que ter um cuidado.
porque a questão indígena ela não é um assunto do passado apenas, ela é um assunto bem presente, um assunto contemporâneo. Então a gente tem que estar atento ao que está acontecendo aí e atento na história. Tá? Questão indígena e diversos temas ali, né? Governo geral, que nós vamos ver aqui, sociedade açucareira, jesuítas, bandeirantes, escravidão indígena e negra, né? Estão de algum modo relacionados com alguma diretriz. Tá? Então é um tema muito importante, é isso que eu quero dizer aqui. Aí eu organizei aqui para vocês um roteirinho que, para que vocês não sejam pegos de surpresa, de preferência vocês têm que saber alguma coisa, pelo menos, alguma informação desse assunto aqui. Né? Então, povos indígenas, que eu já falei, não é um tema do passado. Escravidão, tanto escravidão indígena quanto escravidão africana. Capitanias hereditárias, latifúndio, que é uma grande propriedade de terra. Monocultura, que é uma característica fundamental do Brasil colônia. Sociedade e economia do açúcar, né, que nós vamos ver aqui também. Depois tem a sociedade mineradora. A União Ibérica, que é um tema que sempre aparece. Bandeirantes, Casa Grande e Senzala. Mineração, que talvez acredito que possa aparecer também aí em outras disciplinas, visto toda a discussão contemporânea que tem aí em relação à invasão às terras indígenas. Outros produtos econômicos, né? Eu fiz uma videoaula aqui sobre economia colonial e vou deixar o link para vocês também. Revoltas nativistas, que não tem caráter separatista, né? São escaramuças locais. Jesuítas, que é o catolicismo, questão do padroado. Sociedade mineradora, aqui apareceu 2 vezes, ó. Tamanha importância do assunto, apareceu 2 vezes aqui, ó. Inconfidência mineira, Conjuração baiana e a família real no Brasil, que aqui já vai encaminhando o final do período colonial. Tá? Vamos seguir aqui. Então, eu organizei a minha exposição a partir da administração portuguesa na colônia, né? A administração na América Portuguesa. O que significa isso? Que eu vou enfatizar algumas questões e outras questões, inclusive fundamentais, não serão tão enfatizadas. Agora, no entanto, vocês precisam ter essa consciência. Por exemplo, eu não vou falar tanto aqui na questão da escravidão, que ela é fundamental para que nós para a compreensão do Brasil colônia, né? Quer dizer, não vou aprofundar, assim, não vou analisar de modo minucioso, mas ela vai estar aparecendo aqui, só que eu estabeleci uma linha de raciocínio para a gente compreender todo o período, que são mais de 300 anos de história. Então, vamos lá. Os historiadores, o Brasil colônia, ele é o período que vai da descoberta do Brasil, tá? E aqui a gente não tem que perder tempo, essa é uma discussão aí, até que eu acho que já está ultrapassada. O Brasil foi descoberto, foi conquistado, foi achado, né? É uma noção que se tem que representa, quer dizer que os europeus chegaram no Brasil e, do ponto de vista dos europeus, eles estavam descobrindo esse território, tá? Mas aí vai ter um encontro ali entre 2 povos. Mas esse período colonial, ele vai do descobrimento do Brasil em 1500 até a independência do Brasil em 1822. Então, de certa forma, nós estamos falando aqui da história do Reino Português, né? Porque a história do Brasil mesmo é a partir do momento que o Brasil se torna um país independente em 1822. Tá? Então esse é o nosso grande marco
1500 a 1822, e os historiadores dividem esse período histórico em 3 fases. A primeira fase é o período pré-colonial, que vai de 1500 a 1530. A segunda fase é o período colonial propriamente dito, 1530 a 1815. Tá? E aqui eu estou só mostrando essa periodização para facilitar a nossa compreensão. Mas tem historiadores que fazem outras divisões, mas isso aqui pode ser cobrado de vocês têm que ter consciência dessas periodizações. Até 1815, quando o Brasil se torna Reino Unido a Portugal e Algarves. E esse segundo período, para facilitar a compreensão, é dividir em 2 momentos: a sociedade açucareira, séculos 16 e 17, e a sociedade mineradora, século 18. Né? E o terceiro e último período é o Reino Unido, que vai de 1815, então quando o Brasil é elevado à categoria de Reino Unido a Portugal, até 1822, quando o Brasil se torna independente. Agora, alguns podem também estabelecer, não, olha, esse terceiro momento ele inicia quando a família real portuguesa chega no Brasil em 1808. Tá? Não tem problema nenhum, só que a gente tem que ter ciência desses períodos, dessa periodização, que isso, como eu sempre digo, serve para facilitar a compreensão. Eu utilizei alguns livros aqui, e já fica aqui a sugestão, são livros que nós temos no nosso acervo, e alguns a gente encontra em PDF. Eu estou usando esses 2 aqui, ó, e eu sugiro que vocês façam essas leituras aqui: História do Brasil Colônia, da Laima Mes Graves, e a História Concisa do Brasil, do Boris Fausto. Não são obras clássicas, mas são manuais, aquilo que eu chamo de manualzinho, tá tudo ali bem resumidinho, uma escrita bem redondinha, bem fácil de se ler, de se compreender, e nos ajuda muito. Quem já leu esses aí quer aprofundar um pouco a leitura, tem aqui o Trato dos Viventes, do Luiz Felipe de Alencastro, e aí os Índios na História do Brasil, que é um livrinho que eu gosto muito, livrinho de bolso, e História da África, do professor José Rivair Macedo, e 3 livros clássicos. Professor, eu já li tudo isso, eu quero aprofundar ainda mais o meu conhecimento. Aí nós temos 3 livros clássicos aqui, que eu vou colocar ali nos links na bibliografia. A Formação do Brasil Contemporâneo, do Caio Prado Júnior. E esse estudo é interessante porque o Caio Prado Júnior, para ele explicar o Brasil contemporâneo, ele vai lá no Brasil Colônia. Tá? O Gilberto Freire, Casa Grande Senzala. E o último estudo, né, o clássico aqui, é As Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. Tá? Então, me baseei nessas obras aqui e fica aqui a sugestão para vocês. Bom, então a gente inicia com o descobrimento do Brasil, né? Quem descobriu foram os portugueses, né? O famoso Pedro Álvares Cabral, em abril de 1500, chegou aqui no Brasil. Não é um grande acontecimento para Portugal, porque eles estavam fazendo o seu caminho para as Índias ali, haviam se desentendido lá nas Índias, e o Cabral ele foi lá para resolver essas pendências. E nessa ida para as Índias ele chega no Brasil e conquista aqui, toma posse do território para a coroa portuguesa. Então as questões ali que a gente tem que estar atento é que antes do Brasil ser descoberto, e logo após a descoberta da América por Cristóvão Colombo, já surgiram alguns tratados ali, a Bula Intercoetera, ou Bula Intercoetera, né? E o famoso Tratado de Tordesilhas, que dividia as terras descobertas ou a serem descobertas entre as coroas portuguesa e espanhola. Tratado de Tordesilhas, 1494. Mas assim, Portugal já vinha navegando bem antes disso, desde o início do século XV,
E o marco inicial dessas navegações, que a gente vai chamar de grandes navegações, porque são em mar aberto, em grandes oceanos, não são em mar fechado, nem em rio, o marco inicial é a tomada de Ceuta pelos portugueses. E os portugueses foram pioneiros nas navegações por um conjunto de fatores. Eles tinham um estado muito bem organizadinho já, a dinastia de Aves, 1383, centralizou o poder. Portugal tinha uma burguesia ali que tinha interesse nas navegações, uma aliança com a Igreja Católica. Os portugueses tinham experiência na navegação, né, porque eles estão ali na beira do Atlântico, tanto é que desde 1415 eles começaram a conquistar as ilhas do Atlântico, ali a Madeira, os Açores. A ausência de guerras, isso é muito importante, a gente não pode esquecer que em 1415 as potências europeias, aí a França, o Reino da França e a Inglaterra, elas estão ali travando a Guerra dos 100 Anos e isso está consumindo muita energia e muito recurso desses reinos. Então Portugal não está envolvido nesse conflito, vai ter uma tranquilidade para poder prosperar. A organização da Escola de Sagres, que não é uma escola tradicional, né? Ali se compartilhava conhecimentos da navegação, se desenvolveu ali também muito conhecimento, e Portugal tem uma posição geográfica estratégica, então aqui são alguns fatores que fazem com que o pequenino Portugal largue na frente nessa corrida. Então os portugueses eles chegam no Brasil em 1500, e aí a gente tem início, a colonização ainda não, porque não tem um povoamento. Então eu até organizei aqui para a gente pensar um pouco nessa noção de colônia. A denominação colônia ou colonial define uma época específica da história brasileira, conforme eu já falei, de 1500 a 1822. Se a gente fosse falar em América Espanhola, aí a periodização já é diferente, porque ela inicia em 1492, com a chegada aqui dos espanhóis na América Central, até a independência dos países americanos. Sendo que Cuba foi o último país a se tornar independente somente em 1898, quase no século XX já. Então aí são outras periodizações, tá? O termo colônia, ele designa a posição jurídica de um país ou região que é posse de outro. Então o Brasil é posse de Portugal. O Brasil é a colônia, Portugal é a metrópole. Então aqui nós vamos ter aquilo que os livros, né, falam, o pacto colonial. Apesar de que esse termo pacto também ele é muito discutido, porque pacto seria duas entidades ali, dois atores, vamos falar assim, em posições iguais, estabelecendo tipo um acordo, né? Ou que os dois levassem vantagem. Aqui o Brasil não leva vantagem nenhuma. Então também o exclusivo comercial muitas vezes pode aparecer, que é essa relação aí entre a colônia e a metrópole. A metrópole que por sua vez tem autoridade sobre a colônia, autoridade o quê? Do ponto de vista político, administrativo e sobretudo econômico, né? O que significa a exploração das riquezas da colônia em benefício da metrópole. Mas vamos entender aqui também colônia enquanto povoamento, tá? Enquanto ocupação do território, enquanto povoamento. Então esse primeiro momento, que é o período pré-colonial, ele é um período que dura ali 3 décadas, vai de 1500 a 1530. Então aqui já tem o contato com os povos indígenas, né? Um contato de certa forma amistoso, a exploração do pau-brasil, né? E aí a gente tem que cuidar aqui para não atribuir aos indígenas um papel de ingenuidade. Os indígenas estavam trocando lá o pau-brasil por espelhinho, por miçanga e sei lá mais o que. Os indígenas eles se depararam com aquilo ali que era desconhecido, o espelho, os utensílios que os portugueses traziam, que para o indígena era uma novidade, e o pau-brasil estava aí em abundância, então ele não tinha essa percepção de valor que nós temos.
né? Mas num segundo momento aquelas miçangas ali, aquelas pentezinho, aquelas coisinhas que os portugueses trouxeram, também perdeu o interesse, né? Até porque o indígena ele foi vendo que tinha coisa de mais valor ali, coisa mais importante, né? Principalmente material de ferro, arma de fogo, tá? Mas nesse período aqui, então tem um primeiro contato entre portugueses e indígenas e uma ocupação muito precária do território, porque os portugueses não estão interessados com esse território descoberto. Tá? Os portugueses já não ficaram muito contentes com o novo território, por quê? Porque eles tinham esperança de encontrar metais preciosos, não encontraram. E essa visão aqui de não ocupar o território, ela vai mudar só depois, lá na década de 30, porque os portugueses vão ter medo de perder essas terras para invasores, principalmente franceses, que atracavam aqui no Brasil em busca do pau-brasil também. Eu sempre lembro aquele livro 20 Luas, né, da Laura de Mello e Souza, não, da Leila Moisés Perrone, 20 Luas, que é uma nau francesa em 1504 teve aqui em São Francisco do Sul, em Santa Catarina, tudo indica que tenha sido ali, e entrou em contato com os indígenas e levou alguns indígenas para a Europa. Então os franceses estavam muito aqui no território e os portugueses ficaram com medo de perder esse território. Que o Brasil está no segundo plano, porque a ideia é o comércio com as Índias, né? E aqui nós temos a prática do escambo, extração e comércio do pau-brasil em troca de produtos sem valor para os europeus, mas valorizados pelos índios e vice-versa. Tá? Então aqui o pau-brasil ele é retirado do litoral, né? Os portugueses chegaram ali na Porto Seguro, né, na Bahia, e aqui essa região. E o pau-brasil servia para a fabricação de tintura, para tecidos, que era muito importante na Europa, né, a cor púrpura lá. Tem uma exploração nômade e predatória, ali os portugueses estão só explorando o território. A escambo, algumas alianças com os índios, também a presença de estrangeiros aqui, e as expedições guarda-costas aqui que os portugueses faziam no litoral brasileiro acabaram fracassando muito em função do tamanho do território, que os portugueses no início não tinham nem ideia, achavam que era uma ilha. Depois o Américo Vespúcio vai ver que isso aqui é um novo continente, um novo mundo. Então aqui falei, após o descobrimento iniciou-se a exploração do pau-brasil, e aqui seria o nosso primeiro produto econômico, né? Primeira atividade econômica no Brasil. Ela é uma madeira que serve para tingir tecidos, como a gente falou, serve para fazer móveis de excelente qualidade, e daí também vem o nome, né? Pau-brasil, né? Que é uma madeira muito vermelha que lembra um braseiro, né? Que lembra uma brasa. Tá? Então aqui esse é o primeiro contato, os primeiros 30 anos. Como o Portugal se vê ameaçado, há a decisão de colonizar o território, de se estabelecer núcleos de povoamento, né, de ocupar efetivamente esse território. Portugal não tem, a coroa portuguesa não tem recursos para isso, então ela vai estabelecer uma parceria, digamos assim, uma parceria público-privada com nobres portugueses e pessoas que tinham recurso para explorar, para ocupar essas terras. E aqui, nesse início dos anos 30, já começa também a montagem da fábrica açucareira. Tá? Então, o Portugal decide ocupar o território através do sistema de capitanias hereditárias, que tem início em 1534. Né? São grandes lotes de terras, que eu coloquei um exemplo ali, grandes lotes de terras, são 15 lotes de terras,
sendo que desses 15 aí, basicamente apenas 3 vão prosperar, que é o de Pernambuco, onde vai se efetivar a indústria açucareira, o de São Paulo e o de Salvador, ali na Bahia, né, onde vai ser Salvador, ali que não existe Salvador ainda em 1534. Então a montagem da estrutura colonial ali. Então aqui, eu organizei esse momento agora em duas perspectivas. A sociedade açucareira, séculos XVI e XVII, e depois sociedade mineradora, século XVIII. Então a capitania hereditária, o que a gente precisa saber? Que é um acordo da coroa com pessoas que têm interesse em ocupar esse território. E o rei português, ele estabelece um acordo com aquele que vai ser chamado de capitão ou de donatário, né, que é o cara que vai receber esse grande lote de terra. E aí 2 documentos é que são importantes. A carta de doação, que é um documento que garante a posse da terra, né? Ó, essa posse aqui legalmente me pertence, né? Eu tenho direito, eu posso, porque é do rei de Portugal, mas eu posso explorar. E a carta foral, o que é isso, a carta foral? São os direitos e os deveres do capitão donatário. Então, os direitos. O capitão donatário tem o direito de aplicar a justiça, cada capitania ele vai fazer a justiça de acordo com os seus princípios ali, a sua visão de mundo. Ele tem direito a escravizar os indígenas, olha aqui, ó, já mudou a relação. E ele tem direito a doar sesmarias, lotes de terra menor, aqui, corrigir aqui, ó, lotes de terra menor. Agora, sesmarias são lotes de terra menores em relação à capitania. Porque não esqueçam que sesmarias não são pequenos lotes de terra. São menores em relação à capitania. Então são latifúndios. Então o dono de uma sesmaria, ele é um grande latifundiário. Tá? E os deveres dos capitães donatários? Fundar povoados, cobrar impostos e defender o território. Olha aqui, ó, a ameaça de invasão estrangeira, principalmente de franceses e espanhóis. Tá aqui as capitanias, né? São Vicente, que vai ser São Paulo, Pernambuco e ali a da Bahia também. Por que deram certo essas capitanias aqui? Tá aqui de novo uma figurinha, né? Por que deram certo essas capitanias? Elas deram certo porque tinham condições favoráveis para determinada prática, como a lá de Pernambuco. Os portugueses tinham lá uma região favorável para o cultivo da cana-de-açúcar, mas as que deram certo foram aquelas que estabeleceram alianças com os povos indígenas. Então, aonde teve aliança com os povos indígenas, ali a coisa prosperou. Aonde teve uma situação de conflito, de confronto, a situação não avançou. Tá? E outra coisa, os portugueses também, eles chegavam aqui no Brasil, muitos donatários, alguns nem vieram tomar posse, e eles queriam riquezas rápidas, queriam riquezas imediatas. E chegava aqui, não achava essas riquezas, já abandonava a capitania. E outra questão, cada capitania era independente entre si. Então a capitania não tinha um amparo nenhum da coroa portuguesa e nem das demais. Quer dizer, se a capitania fosse invadida, ela tinha que dar um jeito ali de se defender de qualquer maneira, porque ela não tinha uma aliança com outras capitanias, não tinha socorro, né? Poderia tanto ser invadida o povoado ali por invasores estrangeiros, como tribos indígenas. E então o donatário preferia abandonar sua capitania do que perder a vida. Então aqui as características do período colonial. Nós temos o grande latifúndio, é uma colônia de exploração, fornecimento de gêneros para o mercado europeu. Então é o latifúndio voltado para a produção ao mercado externo. Tá? Monocultura,
Nesse século XVI vai ser a produção de açúcar. Não que não tivesse outras atividades econômicas aqui, né? Mas elas não tinham representatividade, né? A criação de gado que os europeus trouxeram, esse gado vai ser um gado ali que vai se criar no campo, solto ali para produção de leite, né? Uma produçãozinha para subsistência, não tem uma representatividade do ponto de vista econômico. Como o açúcar, por exemplo, que vai atender o mercado externo, então é uma economia agroexportadora, é uma produção feita no latifúndio com mão de obra escrava, indígena e africana. Essas características aqui, vocês podem anotar aí, elas são fundamentais. Por quê? Porque elas vão extrapolar o período colonial. O Brasil ele vai se tornar independente e vai continuar com essa estrutura aqui. Né? Eu até digo, o Brasil, quando nasce enquanto país, ele nasce sob o signo da escravidão. Essa vai ser a principal característica do Brasil Império, depois a escravidão, que já está presente aqui na colônia com muita força. Tá? Então, monocultura, agroexportação, latifúndio, escravidão. Esse conjunto aqui forma aquilo que a gente chama de plantation. Né? Se fosse traduzir para português, aí é a plantagem, tá? Que é essa estrutura aqui voltada para o mercado externo. Entre as capitanias, apenas 2 prosperaram, né? Eu colocaria aqui uma terceira, que é a da Bahia. Então, os motivos do fracasso foi ataques indígenas, falta de recursos, falta de apoio da coroa, abandono das terras inapropriadas para o cultivo. Considerando o fracasso das capitanias hereditárias, foi organizado pela coroa portuguesa o governo geral. Então as capitanias hereditárias eram um sistema descentralizado e agora nós temos o governo geral, que é a centralização do poder, que começa a ser gestado em 1548 e tem o objetivo centralizar a defesa e a administração do território. E em 1549, vai chegar aqui no Brasil o primeiro governador-geral, que vai ser o Tomé de Souza. Deixa eu sair daqui para facilitar a nossa vida. Vai ser o Tomé de Souza. E aqui eu estou mostrando para vocês nesse slide o meu eixo aqui de análise, que é a administração portuguesa, de 1549 até 1578, e depois inicia ali a União Ibérica. Então, em 1549 chegou Tomé de Souza. Uma questão importante aqui é a fundação de Salvador, em 29 de março de 1549. Salvador vai ser a capital da colônia. O Tomé de Souza ele faz a doação de Sesmarias, ele cria engenhos, e aqui é criado também o primeiro bispado do Brasil. Tá? Junto com Tomé de Souza, vieram 6 jesuítas chefiados pelo padre português Manuel da Nóbrega. E esse jesuíta ele já vem com a missão de catequizar os índios. Os jesuítas faziam parte de um mundo regulado pelas normas e pelos costumes das sociedades católicas europeias, e não compreendiam esses múltiplos elementos das culturas indígenas. A América era vista por eles como um lugar muito diferente desse mundo. Entre os indígenas havia, por exemplo, aqui eu posso dizer a nudez, liberdade sexual, a poligamia, a antropofagia e crenças próprias. Tá? Durante também o governo do Tomé de Souza, ocorreu a fundação de Salvador, conforme eu referi, e a criação do primeiro bispado. O bispado é um território subordinado à autoridade de um bispo. O primeiro bispado brasileiro em 1551, chefiado pelo bispo Dom Pero Fernandes Sardinha. Teve início também a pecuária e foram dados incentivos ao cultivo da cana-de-açúcar. Além de se organizarem expedições para penetrar nas matas à procura de metais preciosos, as chamadas entradas, porém sem sucesso. As entradas aqui, né, então já a questão ali que a gente vai falar depois dos bandeirantes, já temos as entradas que eram
atividades de exploração do interior do território organizadas pelo poder estatal. Tá? Então esse foi o governo do Tomé de Souza. Depois vem o Duarte da Costa. Ele vai ter atritos com os colonos e os padres jesuítas, com o bispo também, né? E nesse período aqui do Duarte da Costa, vai ser fundada a cidade os jesuítas vão fundar o Colégio São Paulo, no qual ao entorno surgiu ali a cidade de São Paulo. Então já tem com Tomé de Souza Salvador, e agora com o Duarte da Costa vai surgir São Paulo, né? 2 centros que vão ser importantes depois ao longo da história do Brasil. Em 1558 vem o terceiro governador-geral, o Mendes Sá, e aí o Mendes Sá ele vai combater os franceses, e os franceses vão estar se aliando com os indígenas, e é a famosa Confederação dos Tamoios. Tá? O que foi isso, a Confederação dos Tamoios? Para combater a escravização dos indígenas, feita em grande escala pelos paulistas ali, né, o pessoal que vivia no Planalto de Piratininga, e como protesto contra as aldeias dos padres jesuítas, várias nações indígenas resolveram se unir. Assim, os tupinambás, parte dos tupiniquins, os carijós e os guaianás das regiões de São Paulo e Rio de Janeiro, com o apoio dos franceses, fizeram uma grande aliança de guerra que recebeu o nome de Confederação dos Tamoios. Tá? A guerra entre os franceses e a Confederação dos Tamoios contra os portugueses, que estavam interferindo na vida indígena, seja para catequizá-los ou para escravizá-los. Essa guerra durou 5 anos, foi de 1562 a 1567. Vários líderes tupinambás se destacaram, e os ataques tiveram altos e baixos ali, mas o grande aliado dos portugueses foi a varíola que dizimou grande parte da população indígena. E com o tempo os portugueses venceram ali os franceses, nesse episódio que ficou conhecido como a Confederação dos Tamoios. Nesse período do Mendes Sá, que ele foi ajudado pelo sobrinho Estácio de Sá, nesse período é fundada a cidade do Rio de Janeiro, São Sebastião do Rio de Janeiro. Aí Portugal não está satisfeito com o governo geral, e Portugal divide a administração da colônia em 2 governos, o governo do norte com sede em Salvador e o governo do sul com sede no Rio de Janeiro. Tá, em 1578 também não está satisfeita com essa administração, e aí volta o governo geral com a sede em Salvador, que é a capital da colônia. Mas aí o Brasil já passa a ser dominado pela União Ibérica, que é a união dos reinos ibéricos ali de Portugal e Espanha, por um problema na sucessão do reinado português, né? Não tinha mais ninguém para assumir o trono, e aí o rei espanhol, o Filipe II, ele diz que ele que é o herdeiro legítimo, e ele acaba assumindo, né? O termo mais correto seria anexando o reino de Portugal à Espanha e não uma união, mas ele faz um acordo com a nobreza portuguesa, e isso acaba não afetando a administração aqui da colônia. Tá? Esse período da União Ibérica ele vai de 1580 a 1640, quando é restaurada uma realeza portuguesa, e aí tem início a dinastia dos Bragança, né, que é do Dom João VI, o Dom Pedro ali, primeiro no Brasil e quarto em Portugal. E esse período de 60 anos, então o Brasil é administrado pela Espanha, pela União Ibérica, e depois é restaurada a dinastia dos Bragança. Então aqui está a estrutura política administrativa, né? Tem o rei, que é o senhor absoluto lá em Portugal, o governo geral, governador geral aqui,
os donatários, que ainda tinha algumas capitanias com donatários ali, um sistema que não excluía necessariamente o outro, mas o poder no âmbito local era feito pelas câmaras municipais, e que era o poder nas vilas. Então, as câmaras municipais eram uma das peças fundamentais da administração colonial, pois a coroa portuguesa encontrava dificuldades para administrar diretamente as vilas e municípios que se desenvolviam. As câmaras municipais, como eu falei, elas controlavam o poder local e só podiam fazer parte das câmaras os homens bons. Ah, professor, mas quem é que eram os homens bons? Era tipo um cidadão de bem? Não, não era um cidadão de bem, porque não existia a noção de cidadania. Tá? E esses homens bons também eram pessoas que tinham dinheiro. Não era só se intitular, eu sou um cidadão de bem, aí vou esbravejar e fazer e acontecer. Não. O homem bom ele tinha que ter dinheiro, mas tinha que ter também outras características. Tá? Tinha que ser um homem, né? Então o nome já diz homens bons, ou seja, mulheres estão excluídas. E aqui a gente já tem uma característica da sociedade brasileira, que é excluir vários grupos sociais, né? Brancos, então o homem branco, e o Brasil é um país com escravos africanos, com indígenas, com mestiços, então já a maioria da população não participava da vida política, das tomadas de decisões. Católicos, eram homens ricos, proprietários de terra e de gado, e não podia ser casado com pessoa de cor. Claro que aqui é muito relativo, porque se o cara era poderoso, aí ninguém vai estar dando palpite na vida dele, né? E isso, de certa forma, é até hoje uma característica brasileira. A lei brasileira não é para todos. A lei ela tem um procedimento pro ladrão de galinha, e tem o procedimento lá pro empresário que sonega, que desvia dinheiro, que promove a corrupção. Ela tem um outro procedimento. Então ela vai agir de modo diferente de acordo com a classe social de cada um. Ali uma informação: a primeira Câmara Municipal foi empossada em 1532, né? Agora não me recordo aqui, mas foi, se eu não me engano, na Bahia. Depois essa dominação de homens bons é substituída por vereador. Tá, deixa eu ver aqui mais. Aqui as câmaras municipais resolviam problemas locais de ordem econômica, política, administrativa, gerenciavam os gastos e rendas da administração pública, promoviam ações judiciais. Então eles vão decidir aqui a questão da aplicação das leis. Tinham como objetivo organizar e construir obras públicas necessárias ao desenvolvimento municipal, né? Pontes, ruas, estradas, prédios públicos, criar regras para o funcionamento do comércio local e zelar pela conservação dos bens públicos e pela limpeza urbana. Tá? Aqui são algumas medidas, né? Então ali, que nem eu falei, escravos, judeus, estrangeiros, mulheres, indígenas, degredados não podiam se tornar vereadores, tá? Era vedado legalmente. Então vamos agora falar da sociedade açucareira. E a primeira questão é: por que produzir açúcar no Brasil? A primeira questão é a seguinte: Portugal já tinha essa experiência nas ilhas do Atlântico, ali nos Açores, na Madeira, né? Inclusive já usava mão de obra escrava ali nessas ilhas. E o principal de tudo é que havia um mercado consumidor para esse produto. Então Portugal começou a produzir açúcar em grande quantidade na sua colônia aqui no Brasil, e começou a abastecer esse mercado europeu. Claro que não fez isso sozinha. Ela tinha um grande parceiro comercial, que era a Holanda, que investia muito dinheiro. E a Holanda ela cuidava da logística, da distribuição desse açúcar, né, no continente europeu. Então, o exclusivo colonial ali, que nós já falamos, né, esse latifúndio, aí, essa sociedade, essa produção de açúcar era baseada na mão de obra escrava.
E os recursos eram de iniciativa particular. Como eu disse, muito disso era financiado pela Holanda, pelos holandeses. Né? E aqui nós temos uma estrutura, uma característica nessa sociedade colonizadora. Ela é organizada através do eixo Casa Grande e Senzala. Né? A Casa Grande é a residência do senhor de engenho, sua família, né? Os capatazes para lhe oferecer segurança. E a senzala é o ambiente lá, o alojamento dos escravos. Tá? Aqui uma característica dessa sociedade, ela é uma sociedade rural e a característica é o patriarcalismo. Não esqueçam disso, o patriarcado. Ou seja, quem manda é o pai. Tá? Tanto na casa do pobre quanto na casa do rico, quem manda é o pai. E é o pai que estabelece as regras, estabelece a justiça ali, né? Ele é que decide, é o homem da casa, é o pai, e aqui nós vamos tendo uma característica. Então a culpa, se algo der errado no casamento, vai ser sempre da mulher, e isso vai avançar, essa mentalidade patriarcal avançar século XX adentro, e por que não dizer até hoje século XXI. Então não esqueçam da questão do patriarcalismo. Deixa eu ver o que mais aqui. Então aqui a história falava em ciclos do açúcar, tá? Mas não tem ciclo, né? Porque ciclo é uma coisa que inicia, tem um auge ali e termina. Então, muito cuidado com essa palavra ciclo. Mas tem a economia do açúcar, que existe até hoje, né? Principalmente na região do Nordeste, vai trazer muito dinheiro, muito desenvolvimento aqui para o Nordeste. Ela vai ser uma economia que vai se estabelecer no litoral, né, até para facilitar o transporte. Aqui ela vai estar muito no litoral, não vai ser ocupada, não vai ter uma ocupação mais efetiva no interior. Ela se dá no Nordeste por causa do solo e clima favoráveis, tem mercado consumidor, isso tem um alto valor na Europa, né? Vão criar gado também, pequena produção de alimentos para o mercado interno. Os portugueses tinham experiência, e a participação do capital holandês, que financiava a produção, transportavam e refinavam e distribuíam açúcar na Europa. Então, seguimos adiante. Aqui uma imagem ali, os holandeses botando dinheiro aí na produção açucareira. Claro que depois eles vão cobrar essa conta. Né, a estrutura, né, é latifúndio, então isso é importante, capital holandês, mão de obra escrava, produção em larga escala, um comércio controlado, tem o mercado externo, clima e solos propícios. Está aqui uma imagem, a unidade de produção, né? Então, assim, uma coisa importante aqui é que nós temos ali Salvador, a gente tem lá São Paulo, pequenas vilas, né? Mas não tem cidade. Essas vilas aqui, principalmente no Nordeste, elas surgem dentro da propriedade de alguém. Tá? Então tem que ter respeito lá pelo dono das terras, porque o dono das terras é que estabelece as leis. Às vezes a gente fala aqui assim, ó, na história do Brasil, professor, mas o Brasil é o país campeão da desigualdade social, o Brasil beneficia mais os ricos, o Brasil cobra muito dos pobres, não cobra pouco dos ricos, né? Agora a gente viu aí na pandemia, os bancos receberam um recurso na casa dos trilhões, aí 1 trilhão e 300 milhões, e para a população uma briga terrível para dar R$600 para o trabalhador. Mas por que não muda esse cenário? É só a gente olhar para o Brasil colônia aqui, ó. Nós temos a escravidão. A escravidão, se a gente fosse fazer um juízo de valor, é algo bom ou ruim? Né? Do ponto de vista social. O país que tem escravo seria um país avançado, seria um país atrasado, apesar de que o capitalismo ele se relaciona muito bem com o trabalho escravo. Né? Mas do ponto de vista da vida social, ter escravo ali é algo atrasadíssimo, algo terrível. Tá, e se o Brasil era um país de escravos, por que não mudava? É só pensar um pouco.
né? Porque os donos do poder, eles não permitem que se mude essa estrutura. Então, enquanto o escravo vai lutar pela liberdade, o dono dos escravos vai lutar para manter a situação do jeito que está. Tá? Deixa do jeito que está para ver como é que fica. Né? E aí a gente vê quando tiram os direitos dos trabalhadores, aí a mentalidade não tá muito longe disso, não. Quer dizer, o outro ali é sempre tratado como coisa, é tratado com desdém, né? Um desapreço pelo outro, um desapreço pela vida. Deixo como sugestão aqui um documentário, Menino 23, para ver como esses donos do poder eles tratam aqueles que estão abaixo deles. Aqui uma imagem de casa grande, senzala embaixo, podia ficar do lado. Aqui o modelinho. Aqui. Né, no engenho também era produzidos outros artigos, né, o famoso mel de engenho, né, mel de engenho, para quem não sabe o que é o melado, que a gente passa no pão. Mas principalmente era produzida ali a cachaça. A cachaça ali, a jeribita, o jiribita, que era um produto muito valioso para trocar por escravos no continente africano. Tá? Então nós temos ali o senhor de engenho, que possui grande influência política, os escravos, que estão na base, e tem alguns homens livres ali, são colonos, né? Pequenos plantadores de cana, comerciantes, artesãos, padres, militares, que moravam em vilas e pequenas cidades, muitas vezes dentro da própria fazenda lá do senhor de engenho. E alguns outros fazendeiros ali que tinham as terras arrendadas junto ao senhor de engenho. Tá? Essa aqui é a sociedade colonial, ali os escravos, né? Ele tinha direito sobre a vida e sobre a morte dos escravos. Bom, aí vamos avançar aqui na questão da administração. Como eu disse, 1580 feita a União Ibérica, período em que Portugal e Espanha foram governados pelos mesmos reis. Portugal, vamos dizer assim, foi dominada pela Espanha. Tá? Dom Sebastião morreu em 1578 sem deixar sucessores. E ele tinha um tio que era até o Dom Sebastião vai ter uma crença religiosa, o sebastianismo ali. Mas ele tem um tio, que o tio é um bispo católico, também não tem filho em função disso, e era já velho, morreu já bastante idoso, morreu em 1580 sem deixar sucessores. Filipe II, que não sou eu aqui, Filipe II, o rei da Espanha, invade o país e impõe um governo em conjunto, né, dizendo que ele tinha direito ao trono português. E obviamente que essa união ela afeta o mundo colonial. Tá? Ela afetou o mundo colonial e o principal problema do Brasil é o seguinte, está aqui ó, o Império Colonial do Filipe II. O principal problema que o Brasil vai ter, que a colônia brasileira vai ter, é que os holandeses eram inimigos dos espanhóis. Os holandeses tinham se tornado independentes da Espanha e a Espanha não vai facilitar a vida da Holanda no Brasil. Então a Espanha estabelece um acordo com a nobreza portuguesa, são mantidos os órgãos administrativos portugueses nas colônias, não houve grandes alterações no Brasil, né? Aí aqui uma coisa importante, podem anotar aí, o Tratado de Tordesilhas perde o sentido. Se o Tratado de Tordesilhas era a divisão de Portugal e dessas terras aqui entre Portugal e Espanha, agora tudo faz parte de uma coisa só. Não tem mais sentido tratar Tordesilhas. Como eu disse, a Holanda era uma parceira de Portugal, mas por sua vez os holandeses e os espanhóis são inimigos. Então a Holanda ela é impedida de fazer o comércio, apesar de que eles vão entrar em alguns acordos ali, mas isso vai afetar a economia açucareira. Né? No início a Holanda é impedida de fazer comércio em qualquer possessão espanhola. Então esse comércio do açúcar que tinha participação holandesa é atingido. E aí os holandeses, né, não satisfeitos com isso, eles invadem o Nordeste brasileiro. Primeiro invadem Salvador, ali onde são rechaçados, depois vão invadir Pernambuco,
se estabelecendo em Pernambuco. E o motivo é esse que eu falei, ó, a Espanha não aceitava a independência da Holanda e havia rompido relações comerciais com ela. Tá? E a Holanda fundou a Companhia das Índias em 1621, Companhia das Índias Ocidentais, porque já existia a Companhia das Índias Orientais, para conquistar o Nordeste açucareiro, e a invasão holandesa em Pernambuco se dá em 1630, que é o que a gente vai ver um pouco agora. Os holandeses já tentaram invadir o Nordeste lá em 1624, invasão da Bahia, mas fracassam. Eles tinham criado a Companhia das Índias e em 1630 eles invadem Pernambuco. Só que aqui eu chamo a atenção que Pernambuco não era como é hoje. Pernambuco era muito maior ali. A questão da região da Paraíba, da Alagoas, tudo fazia parte de Pernambuco. Era uma região bastante rica e de certa forma ainda hoje. Recife ele é uma grande capital brasileira. Tá? E aí começa o que a gente conhece por domínio holandês, e o auge desse domínio é a chegada de Maurício de Nassau em 1637. O Nassau vai ficar de 37 a 1644. Ele chegou a Pernambuco nesse ano aí que eu mencionei, pretendendo pacificar a região e governar com a colaboração dos luso-brasileiros. Em seu governo, a Companhia das Índias Ocidentais concedeu créditos, olha aí o financiamento, o dinheiro, aos senhores de engenho para reaparelhamento das propriedades e recuperação dos canaviais e a compra de escravos, tendo como objetivo reativar a produção açucareira que tinha sido prejudicada pela União Ibérica. Então os holandeses vão promover um grande tráfico de escravos ali, isso aí vai ajudar a desenvolver bastante a economia. A gente não pode esquecer que o escravo aqui ele é um bem, então ele movimenta capitais, movimenta recursos. E uma coisa que a gente tem que ter cuidado ali é que falam muito, os holandeses eram mais tolerantes que os portugueses. Não é que são mais tolerantes. Eles tinham interesse. Quer dizer, muito desse capital holandês é de origem judaica. Então, se a gente for lá em Recife, hoje lá tem a famosa Rua dos Judeus, que é desse período. A primeira sinagoga brasileira também é desse período aí. Por quê? Porque os judeus ajudavam a financiar, botavam dinheiro na produção do açúcar. E claro, os holandeses são protestantes, são calvinistas, mas eles queriam o apoio dos portugueses que eram católicos. Então isso explica a tolerância, mas não que eram mais tolerantes ou não eram. Maurício de Nassau investiu em obras urbanas, criou uma infraestrutura muito grande, estimulou a vida cultural nos domínios holandeses, isso é um dado importante. A cidade do Recife, o Recife era uma vila de Olinda, foi beneficiada com a construção de casas, pontes, obras sanitárias. Criou-se também a cidade de Maurícia, hoje bairro da capital pernambucana. Nesse período, Pernambuco recebeu artistas, médicos, astrônomos e naturalistas holandeses. Entre os pintores, aqui eu destaco Frans Post e Albert Eckhout, que em diversos quadros retrataram as paisagens brasileiras, inclusive servindo de documento para o estudo desse período. Eu tenho o Instituto Ricardo Brenan em Recife, maravilhoso, lá que tem a exposição dessas obras. E nas ciências destacam-se também muitos autores. Tá? O Maurício de Nassau ele ganhou prestígio como administrador, mas surgiram desentendimentos entre ele e a Companhia das Índias Ocidentais. Os líderes da companhia chegaram a acusá-lo de roubar dinheiro e quiseram limitar seus poderes. Nassau, por sua vez, acusava a direção da companhia de não entender os problemas locais e de agir com excessiva ganância. Esses desentendimentos levaram a sua saída do cargo de governador em 1644. E aí os holandeses começam a cobrar os empréstimos e vai ter início aquilo que os historiadores chamam de insurreição pernambucana, que está aqui, ou seja, depois da saída de Nassau do Brasil, a administração holandesa intensificou a busca de lucros. Os dirigentes da Companhia das Índias passaram a pressionar os senhores de engenho para que
aumentasse a produção de açúcar, pagassem mais impostos e liquidassem as dívidas atrasadas. Ameaçavam confiscar os engenhos de seus proprietários, caso as exigências não fossem cumpridas. Além disso, limitaram a tolerância religiosa, né? Isso aqui é um problema grande, proibindo os católicos de praticar livremente sua religião. Aqui já tem um conflito religioso também. Reagindo a essas pressões, grupos de luso-brasileiros iniciaram em 1645 a luta pela expulsão dos holandeses, ou seja, um ano depois que saiu o Nassau, conhecida como a Insurreição Pernambucana, e diversos setores sociais da colônia, como senhores de engenho, grupos indígenas e africanos, uniram-se momentaneamente para combater os holandeses. Várias batalhas foram travadas, como as batalhas aqui dos Guararapes, em 1648, 1649, né, com a vitória dos luso-brasileiros. A gente tem que ter cuidado que em alguns sites da internet, a Batalha dos Guararapes aparece ali como o primeiro exemplo de brasilidade, de formação da identidade nacional, o que está muito errado, porque isso aqui é um problema regional e local. Depois de sucessivas derrotas, os holandeses renderam-se em 1654 na Campina da Taborda. Essa rendição, porém, só se consolidou com os acordos posteriores, assinados entre Portugal e Holanda, que pretendiam estabelecer a paz definitiva. Pelo último acordo de 1669, Portugal, em troca do Nordeste brasileiro e de possessões na África, que os holandeses haviam invadido também, Portugal comprometeu-se a pagar aos holandeses uma elevada indenização em dinheiro, equivalente ao peso de 63 toneladas de ouro. Tá? Então aqui esse resultado. Ele domina o holandês, Nordeste brasileiro, insurreição pernambucana, que a gente falou agora, a Batalha dos Guararapes. Mas aí assim, qual foi a principal consequência da expulsão dos holandeses? Né, foi o início da crise do açúcar. Tá? Esse produto, os holandeses vão começar a produzir açúcar nas Antilhas. Esse mercado ele vai entrar em crise aqui no Brasil, ele vai ser afetado, esse ramo produtivo. E os holandeses produzem nas Antilhas um açúcar mais barato e de melhor qualidade. Então, assim, essa crise ela vai se estender ali ao longo de mais de 50 anos, e Portugal vai buscar algumas alternativas para se reorganizar economicamente e tentar suprir esse prejuízo que Portugal vai ter com o problema na produção do açúcar. Então, nesse contexto aí é assinado o Tratado de Methuen, né, o nome é esse porque era o nome do diplomata inglês lá, que era o famoso Tratado de Panos e Vinhos. Portugal se comprometia a comprar tecidos da Inglaterra, né, já a manufatura aqui dos ingleses, e os ingleses se comprometiam a comprar vinho de Portugal. Só que foi um tratado extremamente desvantajoso para os portugueses. Por quê? Porque Portugal comprava muito mais tecido da Inglaterra do que os ingleses compravam vinho dos portugueses, né? Não tinha nada que regulasse ali uma equiparação entre os dois. Tá, vamos ver aqui. Mas, ao mesmo tempo que é assinado o Tratado de Methuen, tem uma notícia aqui muito, vamos dizer assim, alvissareira para Portugal, que é a descoberta do ouro no final do século XVII pelos bandeirantes, que eles encontram ouro na região ali das Minas Gerais, no Mato Grosso, no Centro-Oeste, vai encontrar ouro. E aí nós já estamos entrando aqui no nosso próximo assunto, que é a sociedade mineradora. Tá? Sociedade mineradora.
Então aqui os principais produtos do Brasil colonial, ó, o tráfico de escravos ali, movimenta muito capital, muito dinheiro, o ouro, a mineração, né? Inclusive, mas esse ouro não foi para a Inglaterra, foi, de fato ele acabou na mão dos ingleses, porque os ingleses no século XVIII vão desenvolver a indústria, vão produzir muito artigo industrializado, e os portugueses que vivem da exploração das colônias não produzem nada e vão estar comprando dos ingleses, ou seja, vão estar transferindo essas riquezas para a Inglaterra. O açúcar continua sendo produzido apesar do cenário de crise, o pau-brasil também, né? Mas assim, é importante a gente ter atenção que existem outros produtos na colônia aqui. Esses aqui são os que movimentaram mais a economia, chamaram mais atenção. Mas tem ali a cachaça, como eu falei, o fumo, a pecuária é muito importante, né? Eu fiz uma análise a respeito da economia colonial, vou deixar o link para vocês aqui, para a gente poder dar seguimento ao nosso eixo. Então, o nosso eixo de análise. Então o século XVIII vai ser um século bastante movimentado no Brasil. Primeiro porque o Brasil estava com uma crise no Nordeste no açúcar. Então aqui nós vamos ter dois movimentos que a gente tem que estar atento. Aí vocês podem anotar aí os dois movimentos. Que é um deslocamento da atividade produtiva do Nordeste para o Sudeste. Né? Tanto é que lá em 1763 a capital do Brasil ela vai deixar de ser em Salvador e vai ser no Rio de Janeiro, porque Rio de Janeiro está mais próximo é uma cidade portuária mais próxima da região mineradora. Então são três aspectos aqui que eu chamo a atenção: a mudança da capital, um aumento demográfico, vai vir muita gente para o Brasil na esperança dessa riqueza fácil, e uma interiorização, porque o ouro ele é buscado no interior. O Brasil estava só na costa litorânea, produzindo açúcar. Agora o ouro vai ser buscado no interior, então isso vai ajudar a ocupar essas áreas mais do interior. Tá? E aqui nesse contexto de crise do açúcar e descoberta dos metais, do ouro principalmente, nós temos as revoltas nativistas. Então tem a revolta de Beckman, a revolta de Beckman aí que eu citaria. Nós temos a guerra dos Emboabas e nós temos a revolta de Vila Rica. Então nós temos dois tipos de revolta, que tem as nativistas, que elas são diferentes das revoltas separatistas. O que é uma revolta nativista? É aquela que está discutindo uma questãozinha local ali, algum problema local, e há um conflito muito grande, mas um conflito local, não tem nenhuma ideia de separação. E a revolta separatista ela já pretende separar parte do território do Brasil, e aqui eu cito a Inconfidência Mineira e a própria Revolução Pernambucana de 1817, que chegou a fundar ali durante algumas semanas uma república. Tá? Até o século XVIII, nós não tínhamos essa ideia essa possibilidade de que uma colônia pode se separar da metrópole. Isso não fazia parte do mundo das ideias. Mas o que acontece de novo ali? O que acontece de novo é que no século XVIII nós temos as ideias iluministas, ou seja, a razão, né, o racionalismo, que o iluminismo vai ter algumas características ali, o anticlericalismo, a igreja seria a responsável pelo atraso, a ideia de progresso, a ideia de civilização, né? Existem grupos aqui que através da razão vão ajudar a melhorar os outros, e isso serve como justificativa para explorar outras nações aí.
Mas a ideia iluminista ela vai falar muito em liberdade, ainda que ela não necessariamente seja contra a monarquia. Tem filósofos iluministas ali que querem reformar a monarquia. O próprio Montesquieu, o Barão de Montesquieu, é um reformador da monarquia. E essa ideia de reforma vai dar origem às monarquias ilustradas, né? São monarquias que adotam a cartilha iluminista. E junto com os iluministas eles vão ter também alguns princípios liberais, porque esse é um outro movimento que está surgindo ali, o liberalismo, que surge na Inglaterra e começa a ganhar muita força com o século XVIII, e vai ter uma união entre iluminismo e liberalismo, e isso vai promover as revoluções burguesas que a gente conhece. Então o que vai acontecer nesse século? Os Estados Unidos vai se tornar independente da Inglaterra em 1776. Isso é algo extremamente novo na história, porque tu não tem nada atrás como parâmetro. E isso vai inaugurar uma nova... Olha, é possível uma colônia se tornar independente, existe essa possibilidade. E essa independência norte-americana vai servir como baliza, como referência para os estados americanos. Dos estados da América Latina, da América do Sul, da América Central. Né? E esses estados eles vão começar a ter movimentos a partir dessas duas ideias aí, do liberalismo e do iluminismo. Então nós teremos aqui a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, né? E depois a própria Revolução Pernambucana. Junto com isso vai ter a Revolução do Haiti em 1804. Só que a Revolução do Haiti ela vai causar um grande temor, principalmente no Brasil. Por quê? Porque o Brasil é um país de proprietários rurais, senhores de escravo, e a Revolução do Haiti de 1804, a independência do Haiti, é uma independência causada por escravos. Né? Então esse é o nosso cenário. O século XVIII, ele também... Deixa eu ver aqui. O século XVIII ele é um século que o Marquês do Pombal ele vai... na mineração nós temos alguns impostos, né? O quinto é 20% do ouro que é encontrado, 20% deve ser pago para a coroa portuguesa, né? E aí tem as casas de fundição, que esse ouro é levado lá, tirado a parte da coroa, o imposto, né? O quinto, né? 20%. E aí esse ouro é organizado em barras de metal, de ferro, que é o ouro legalizado, o ouro quintado. Claro que nas casas de fundição às vezes tiravam mais de 20%, e isso causava também muita insatisfação. E vai ser depois, quando começa a entrar em decadência essa produção aurífera, vai ser inventado lá a derrama. O que é a derrama? A derrama é um sistema ali de, se não atingir a cota X de imposto, nós vamos entrar à força aí e pegar bens dos habitantes aí que trabalham na região aurífera. Mas esse também é um século de tratados. Tem muitos tratados aqui. Aqui é o ouro quintado que eu falei. Muitos tratados, tá? O Tratado de Utrecht, por exemplo. Nós temos aí basicamente 4 tratados, tá? Tratado de Utrecht, Tratado de Madrid, Tratado de Santo Ildefonso e Tratado de Badajoz, já em 1801. Esses tratados eles vão começando a delinear as fronteiras daquilo que a gente vai conhecer depois como o Brasil. Então o Tratado de Utrecht, em 1713 e 15, o primeiro tratado assinado entre Portugal e França, estabelecia que o rio Iapoque, lá no extremo norte da colônia, seria o limite de fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa. Tá? Aqui então o Tratado de Madrid, 1750, estabelecido entre
espanhóis e portugueses, determinava que a cada um desses países, né, desses reinos, caberia a posse das terras que ocupavam na colônia. Além disso, a colônia do Sacramento, que é lá no Uruguai hoje, pertencia aos espanhóis. Desculpa, pertencia a colônia do Sacramento pertencia aos portugueses e os 7 povos das missões pertencia aos espanhóis. Tá? Então teve essa troca ali, que ela foi confirmada pelo Tratado de Santo Ildefonso em 1777. Estabelecia que os espanhóis ficariam com a colônia de Sacramento, lá no Uruguai, né? Onde é o Uruguai hoje. E a região dos 7 povos das missões, no Rio Grande do Sul, ficaria com os portugueses. Tá? Então esses quatro tratados, o Tratado de Badajoz ali estabeleceu que a região dos 7 povos das missões ficaria com os portugueses e a colônia de Sacramento com os espanhóis. Depois de muitas lutas, né? Aqui tem a Guerra Guaranítica no meio, de bandeirantes que queriam escravizar os guaranis, que eram protegidos pelos jesuítas. Então, assim, o que isso está apontando para a gente? Está apontando que tem uma definição ali, uma disputa territorial muito grande entre espanhóis e portugueses. Mas avançando aqui a nossa análise sobre a sociedade mineradora, que ela vai promover a integração entre territórios aqui, entre regiões. O gado produzido no sul vai servir para abastecer lá o consumo na região mineradora, tá? Mas nesse meio período aqui, assume o posto de ministro o Marquês do Pombal. Tá? E o Marquês do Pombal, ele vai ajustar a coroa portuguesa às ideias iluministas, então ele vai reformar o Estado português. E nessa tentativa de modernizar o Estado português, ele quer se afastar um pouco da Inglaterra. E ao mesmo tempo aqui ele expulsa os jesuítas, porque ele acha que tem uma grande influência da Igreja Católica, dos jesuítas na coroa portuguesa. Tá? E o Pombal ele vai ficar ali 27 anos no Brasil. Aqui os tratados que eu falei, ó. Tratado de Madrid. Deixa eu vir para cá, Tratado de Madrid. As revoltas, né? Aqui tem a revolta de Beckman, 1684, já é um contexto de crise. Tá? Ali, ó, Guerra dos Emboabas, que basicamente foi entre bandeirantes paulistas e... Guerra dos Emboabas foi bandeirantes paulistas que descobriram o ouro e os portugueses, né, da região mineradora, que esses paulistas chamavam de emboabas, que emboaba é por causa de um pássaro que tem pelos nas pernas ali, e os portugueses usavam bota, né? Então eram chamados de emboabas, que significa estrangeiro, forasteiro. É uma disputa pelo direito de quem tem direito de explorar o ouro na região mineradora ali, tá? É a famosa Guerra dos Emboabas, Guerra dos Mascates e a revolta de Vila Rica ou Filipe dos Santos aqui, né? Vamos ver aqui um pouco a Guerra dos Emboabas, só pra gente ter, mas vocês já viram aqui três assuntos importantes. A Guerra dos Emboabas, os paulistas, descobridores do ouro das Minas Gerais, lá, né, que pertencia a São Paulo, sentiam-se no direito de explorar o ouro com exclusividade. Entretanto, muitos portugueses vindos da metrópole, né, que teve uma grande corrida do ouro aqui, ou de outras partes da colônia, também queriam apoderar-se das minas. A tensão cresceu quando portugueses passaram a controlar o abastecimento de mercadorias para a região das minas. Ocorreram, então, entre paulistas e portugueses, violentos conflitos, né, que, como eu falei, ficaram conhecidos como a Guerra dos Emboabas. Muitos na colônia chamavam os portugueses de emboabas, palavra de origem tupi que significa aves de pés cobertos.
uma referência às botas que usavam em contraste com os mestiços paulistas das bandeiras, né, que eles andavam descalços. O termo emboaba passou a ser usado posteriormente para designar os portugueses oponentes dos paulistas, com o sentido de forasteiro, pessoa que vem de outra região. O principal chefe dos emboabas, Manuel Nunes Viana, né, que era um criador de gado e um rico pecuarista da região ali do Rio São Francisco, liderou as tropas contra os paulistas, vencendo-os em Sabará e Cachoeira do Campo, né? Sabará, que fica lá onde é Minas Gerais hoje. Acho que Sabará até é a região metropolitana de Minas. O conflito teve fim em 1709, no chamado Capão da Traição, quando muitos paulistas foram mortos por um exército emboaba de cerca de 1.000 homens, comandados por Bento do Amaral Coutinho. Procurando evitar novos conflitos, o governo português interveio na região e passou a exercer firme controle econômico das minas, inclusive limitando ali a entrada, quem podia e quem não podia entrar. Além disso, o rei de Portugal, Dom João V, elevou São Paulo à categoria de cidade, criou a capitania de São Paulo e a de Minas Gerais, Minas Gerais do Ouro, né, desmembrada do Rio de Janeiro, ali alguma parte, que seria dividida em 1720 nas capitanias de São Paulo e de Minas Gerais. Como o final da Guerra dos Emboabas foi desfavorável aos paulistas, eles passaram a procurar novas jazidas de ouro em outras regiões do Brasil, o que resultou na descoberta do metal nos atuais estados do Mato Grosso, em 1718, Goiás, 1725, né? Territórios na época pertencentes à capitania de São Paulo. Tá? Então aqui tem outros conflitos ali, como a revolta de Vila Rica, né, que de 1720, por causa da cobrança de impostos. Tá? E uma figura que vai aparecer aqui muito importante nesse cenário é a figura do tropeiro. Tá? Não esqueçam disso, o tropeiro, né, até tem o feijão tropeiro aí, né? O tropeiro ele vai estar levando mercadorias, levando produtos, então ele é muito importante nesse contexto. Então tem as revoltas emancipacionistas, influenciadas, como eu disse, pelo Iluminismo, a independência dos Estados Unidos e aí principalmente a Revolução Francesa. E aqui eu só vou citar 3, tá? Não vou aprofundar elas, senão vai ficar muito extenso aqui, mas vocês vão saber o caminho. A Inconfidência Mineira, ela tem um caráter emancipacionista. A Conjuração Carioca, de 1794, e a Conjuração Baiana, de 1798, e poderia citar ainda a Revolução Pernambucana, de 1817. Tá? Só citando aqui, porque aqui nós já estamos num cenário de crise da Revolução Pernambucana aí. Né? E essas revoltas nativistas, tem revolta nativista de indígenas, né? A Guerra Guaranítica aqui, as revoltas nativistas de escravos, né? O Quilombo dos Palmares, que fazia parte lá, fica onde é Alagoas hoje, mas fazia parte de Pernambuco. Tá? E aqui eu estou só citando por cima, porque já é um cenário de crise, é um cenário de decadência da produção aurífera, e nesse cenário de insatisfação com a coroa portuguesa, de crise da sociedade mineradora, estoura a Revolução Francesa na Europa. O Dom João VI, ele era aliado da Inglaterra, né? A gente viu ali os tratados que foram feitos com os ingleses, ainda que o Marquês do Pombal quisesse se distanciar da Inglaterra, ter mais autonomia para Portugal. Quando o Marquês sai, a Dona Maria I, que ficou conhecida como a Maria Louca, ela se aproxima da Inglaterra de novo. E depois da Revolução Francesa, o Napoleão Bonaparte, ele vai começar um processo de conquistas, de expansão ali na Europa, e vai ter como grande inimiga a Inglaterra, que é aliada de Portugal. E Napoleão dá um ultimato para Portugal,
e Portugal vai ter que optar, ou ela fica do lado da França ou do lado da Inglaterra. O Dom João VI, muito estratégico, ele vai enrolando Napoleão até que ele chega no momento que ele não tem mais o que fazer e ele foge, né? Com a sua família ali, sua corte, para o Brasil. Saem lá de Portugal em 1807, em novembro, e chegam aqui em 1808. Esse período que vai de 1808 a 1821 é o período joanino. E aí o Dom João VI ele promove uma série de transformações aqui na colônia, né? Porque agora teve uma inversão, a coroa está aqui na colônia, então assim a gente até pode brincar aí que a colônia passa a ser a metrópole ela perde a sua importância se comparado ao que tinha antes. E o Dom João VI ele chega aqui, ele abre os portos às nações amigas, principalmente à Inglaterra, mas também aos Estados Unidos. Ele sela alguns contratos, alguns tratados, né, de aliança, de amizade comercial, e ele vai criando uma infraestrutura aqui na colônia que não existia. Então aqui ele cria a escola de medicina, até para ter médico para atender a corte, que tinha em torno de 15 mil cortesãos aí com ele. Ele cria uma biblioteca real, ele cria o Banco do Brasil, o Jardim Botânico para fazer experiência na área da agricultura, aqui de plantas, como ela se adaptava ao solo, uma imprensa real, né, cria o teatro, a academia militar. Então ele cria uma série de estruturas aí que vão modificando o cenário da corte. Né, ele traz uma missão artística da França, né, o Jean-Baptiste Debré aqui é um expoente disso, os franceses vêm para cá. Só que em 1815 o Napoleão é derrubado do poder na Europa, e aí começa o Congresso de Viena para reorganizar o mapa europeu ao cenário anterior à Revolução Francesa, é o chamado regresso conservador, né? E o rei de Portugal e nem os representantes de Portugal estão lá, então eles não têm voz ativa no Congresso e não poderiam falar do Brasil porque o Brasil era uma colônia. Aí eles não, o Brasil não é colônia, o Brasil é parte do reino, né? Tanto é que o rei diz que ele não fugiu de Portugal. Ele só saiu de uma parte do reino e veio para outra, tá? Então ele tinha voz ativa porque o Brasil faz parte do reino, né? Então o Brasil é elevado à categoria de reino unido a Portugal. E aqui o sistema colonial já está em crise, já tem países aqui na América Latina que são independentes. E o Brasil cria uma elite que vai ter interesse em ter autonomia, né? Não vou aprofundar o assunto aqui, que esse é um assunto também bastante cheio de nuances, mas para nós encerrarmos a nossa videoaula, em 1820 tem uma revolta liberal em Portugal, que é a Revolta Liberal do Porto, e o importante aqui é a gente ter em mente que é uma revolução liberal em Portugal, né? A burguesia de Portugal quer mais liberdade lá, mas para o Brasil eles querem voltar a uma situação de colônia, e aí eles vão entrar em conflito com a burguesia e os senhores proprietários de terra aqui no Brasil, que eles não querem retroceder a uma posição de colônia porque eles tiveram conquistas ali que eles não querem voltar atrás. E essa elite, vamos chamar assim, brasileira, né, que são os donos do poder político e econômico, vão fomentar a independência. E o Dom João VI vai fazer essa leitura muito corretamente e vai deixar o filho dele, tanto é que o Brasil rompe com Portugal, mas o imperador brasileiro é português. Né? Então é uma independência aí negociada, né? E o Brasil é o país do jeitinho, da mistura, né? E aí o que a gente tem para dizer aqui é o seguinte: como é que vai ser esse novo estado que vai surgir aí, o Brasil, esse país? Ele vai ser baseado no latifúndio, na agroexportação, na monocultura e na mão de obra escrava. O Brasil ele nasce a partir de ideias liberais, tendo como exemplo os Estados Unidos, a Revolução Francesa,
mas ele vai conseguir misturar aqui liberalismo e escravidão, que é uma coisa bastante difícil de entender no cenário europeu, por exemplo. Tá? Então, assim, espero ter contribuído aqui, apontado para alguns caminhos. É muito conteúdo, vocês perceberam, mas eu citei uma série de informações aqui e vou colocar alguns links. E quero desejar a todos aí bons estudos, muito sucesso e um grande abraço do professor Carlos Bartel.